Olá, meus amigos, estamos de volta mais uma vez aqui no podcast Diálogos Espíritas para dar um pontapé em um outro projeto em que nós também idealizamos e que hoje se inicia. É aqui contar para o público espírita, para o público não espírita, mas aqueles que gostam e querem conhecer um pouco mais a respeito do movimento espírita no Amazonas, a história de algumas casas espíritas no nosso estado. E aí a gente fala de capital, interior, que a gente também tem a intenção de buscar trazer as casas do interior aqui para contarem as suas histórias. Casas centenárias, casas que estão no movimento espírita há muito tempo. Então a gente tem aqui essa intenção e essa ideia de trazer essa história, não deixar que isso fique esquecido, para que vocês possam também conhecer. E hoje nós estamos aqui recebendo a 2 representantes, trabalhadores do Centro Espírita Humberto de Campos, que vai contar um pouco mais a respeito da história bonita dessa casa, que vem aqui junto nos trazer a oportunidade de também nos colocarmos nas atividades do movimento espírita. Mas antes de iniciarmos essa história, queria apresentar a Amine e o Adonai, que são trabalhadores do Centro Espírita Humberto de Campos, e que pedi a Amine que pudesse ter a gentileza para a gente começar bem, essa primeira história, essa primeira narrativa de história do Centro Espírita Humberto de Campos, começar com a nossa prece. Pode ser, Amine? Com certeza. Então vamos lá. Querido amigo Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer a oportunidade bendita de nos reunirmos, Senhor, nesta tarde, para conversarmos um pouco sobre a nossa casa, sobre o nosso movimento, te pedindo, Senhor, as bênçãos dos amigos espirituais, aqueles trabalhadores, Senhor, do movimento espírita, e também, Senhor, daquela casa Humberto de Campos, que possa ser a nossa conversa o mais saudável possível, o mais gostosa possível. Muito obrigado, Senhor, da vida. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, é isso aí, Estamos aqui hoje com a Amine e o Adonai Barreto, para que a gente possa começar a contar a história das casas espíritas do movimento espírita do estado do Amazonas. Sejam bem-vindos. É um prazer começar com vocês. A gente passou aí o ano de 2025 inteiro planejando, sempre tinha uma coisa que atrapalhava, mas 2026 a gente iniciou isso. E só as primeiras palavras, Amine, de boas-vindas. A gente quer agradecer a oportunidade, porque costumo dizer que falar de doutrina, de falar de Humberto de Campos é muito prazeroso. Uhum. Até porque eu especialmente, já estou naquela casa há 25 anos mais ou menos. Vim da fundação e fui para lá. Então faz muito tempo que eu estou lá. Trabalhei já em muitas coisas lá dentro e hoje eu estou muito feliz trabalhando lá. É a minha segunda casa, eu costumo dizer. Que bom. Adonai? Bom, também queria agradecer a oportunidade que foi dada e todas as vezes que a gente pensa em doutrina espírita, todas as vezes que a gente divulga a doutrina de alguma forma, eu acho que a gente está dando um pouco da contribuição e retorno daquilo que nós recebemos algum dia. Eu também já estou nessa estrada já faz algum tempo, também sou egresso da Fundação Allan Kardec, que eu acho que acaba sendo um centro difusor de trabalhadores, onde as pessoas vão lá, conhecem, trabalham, praticam e vão para outras casas espíritas que precisam também de trabalhadores. É formador de trabalhador, fundação. É verdade, um centro formador de trabalhadores. E aí, enfim, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar, eu estou na área. Que bom, que bom. E a gente não podia então começar melhor, do que com vocês aqui para contar um pouco da história do Humberto de Campos. E aí eu queria saber primeiro o que vocês são hoje no Humberto de Campos. Eu já soube que a Amine foi presidente durante muito tempo, mas hoje? Hoje eu sou uma trabalhadora, eu coordeno a parte de tratamento espiritual
mas mais especificamente no domingo. Uhum. Participo da mediúnica e dentro de uma atividade... eu tinha esquecido, até nem coloquei no nosso rascunho. A gente faz no Humberto de Campos uma coisa que há muitos anos atrás fazíamos, paramos durante um bom tempo, e esse ano nós conseguimos retornar, que é a caravana do Evangelho no Lar do Trabalhador. Então, no último sábado de cada mês, a gente reúne na casa de um trabalhador. Faz o evangelho gostoso, e conversa e fica. Qual a intenção disso? Além de levar a casa para dentro do trabalhador, e aí a gente sabe que a espiritualidade amiga vai junto, hoje em dia a vida é muito corrida. Então a gente vai para as atividades, geralmente termina, oi, tchau, tá, até semana que vem. E não tinha mais esse campo propício para conversar. Então a gente volta com essa proposta, a gente faz o evangelho, e aí fica aquele momento lá de conversa, brincadeira. Que todo espírita gosta, a hora do lanche, né? E o lanche a gente faz assim, se a casa quiser oferecer, bem. Se não, eu, como sou coordenadora da atividade, eu levo um bolo. Então sempre vai ter um bolinho de chocolate. Não, vai ter um bolo de chocolate. Mas geralmente o pessoal faz mais alguma coisa e tal. Mas é um momento muito legal, muito bom, que agrega. A gente estava muito disperso, principalmente depois da pandemia. E essa atividade, ela agrega. Ela traz a gente mais para perto um do outro. E o Adonai? Além de cantar e de cantar com o Frank Sinatra, né? Dar uma palhinha para vocês. Em algum momento. Não incorpora não, né? Não, é a voz natural. Então, atualmente eu sou dirigente de uma turma de ESD, do Instituto Sistematizado da Doutrina Espírita, apostila 1, estamos no início, e sábado agora, amanhã, a gente começa o curso de férias. São 5 sábados para fazer uma atualização de conhecimentos para todos os trabalhadores da casa e para todas as pessoas que queiram participar e conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. E também faço parte da mediúnica, sou médium de psicofonia, e atuo também no suporte, no apoio jurídico da casa, que é simples, né? Não é tão complexo. Mas então, já que feitas as apresentações, bora fazer aquilo que a gente se propôs aqui. Conhecer a história do Humberto de Campos. Como nasce, né? Como surge o Humberto de Campos? Só para dizer, né? Onde está localizado o Humberto de Campos? Está na Rua Lores Cordovil, número 9, Alvorada 1. Bem em frente ao SPA da Alvorada, não tem erro. É lá que nós ficamos. Mas o Humberto de Campos começou em 1970, no dia 15 de março, na casa de de uma família, na verdade. A dona Terezinha e o seu Nestor. Na casa deles faziam-se o estudo, a mediúnica e palestra. Acredito que a grande maioria das casas surgiram assim, né? Na casa de alguém um pouco mais experiente, um pouco mais conhecedor. Um grupo pequeno. E aí, depois de 2 anos já funcionando, o seu Nestor deu o terreno onde fica o Humberto de Campos hoje. E aí começaram a transferir as coisas para lá. Fizeram uma casinha inicialmente de madeira, pequenininha, lá no final. E ali já teve a inauguração, na época o Gama era o presidente, foi lá, rompeu a faixa, os primeiros trabalhadores todos juntos, e a partir daí começaram a construir a parte que é onde a gente trabalha hoje, que é a biovenaria. E para quem não conhece, né, só para saber, o seu Gama era na época presidente da Federação Espírita Amazonense. Isso. Né? Isso. Seu Gama era. E que ajudou... Não só Humberto de Campos, muitas casas, né? Ele sempre, né, pelo pouco, né? Eu não conheço a história de muitas casas, né? Mas tomo a minha, né, a Morada de Jesus, como exemplo. A dona Antônia, ela conta muitas histórias de como ele, né, colaborou na formação também, né, de muitas casas aqui no nosso estado, né? Na nossa cidade principalmente. E aí, com esse grupo de pessoas que fazia esse estudo, deu-se a ideia, como se chegou a essa ideia de poder fazer, né, se reunir e começar um centro espírita. Porque um grupo de estudo é uma coisa, né? Um centro espírita é algo muito mais
não digo responsável, mas uma coisa muito maior. Exige um comprometimento bem maior, né? E aí envolve uma série de outras atividades que se agregam ao do estudo e da mediúnica, né? Para não ficar só na fenomenologia. O que passar disso. O que às vezes as pessoas estão mais interessadas, algumas, né? E aí que cai nessa tua responsabilidade, né? Nesse compromisso, né? Que às vezes, quando o fenômeno atinge a curiosidade, a gente acaba, né, deixando. E aí, como a gente sabe, para poder se fazer uma casa, não basta só ter a curiosidade, né? A gente precisa ter realmente essa... Mas lá na casa do seu Nestor já foi fundado o Humberto de Campos na casa dele. Com tudo que tinha direito, só sede que não tinha. E aí foi quando ele doou esse terreno. E aí a gente conta com trabalhadores valorosos do movimento espírita, porque não foram só eles, vieram pessoas de outros lugares, como o seu Raimundo Pinto, que veio do Amor e Luz, o Valdir... Eu posso te listar depois aqui o nome deles. Mas eles foram para lá, tem fotos, né, dona, deles cavando a fundação para poder construir. Tem foto da casinha lá onde foi inaugurado a nova sede, né, que saiu da casa. De madeira simplesinha. Pequena, pequenininha. E assim começou assim. E na época que começou como estudo, né, quem eram as pessoas que faziam junto o estudo? Era o seu Nestor, a esposa dele, dona Terezinha. Era o Lázaro, o sobrinho, era o seu Edson, não lembro o nome da esposa do seu Edson. Eu também não lembro. O seu Edson e a esposa, a Dolores, que é a esposa do Said. A Dolores era uma das fundadoras também, apesar de não estar nos livros. E aí eram eles que coordenavam, a presidência era entre eles. Quando foram para Humberto, fizeram uma nova eleição e o seu Edson assumiu, junto com a esposa. Aí quando eles foram embora, que eles se mudaram daqui de Manaus, foi que teve uma nova eleição. E aí já começou com o Valdir como presidente, que o Valdir é lá do... É o nome? Tô falando que eu sou péssimo pelo nome. O Valdir, até hoje ele trabalha na casa que ele fundou. Lar da Benção. Lar da Benção, exatamente. Olha aí. Isso. Então, fui assim, inspirado. O Humberto de Campos... Não estamos sozinhos. Não estamos só. Saindo do Humberto de Campos, foi criado o Lar da Benção, foi criado, criada a mansão. Mansão da Paz. Que é lá no Novo Israel. No Novo Israel. Então foram trabalhadores do Humberto que fundaram essas duas casas. E tinha essa ideia de ir para o interior, mas acabou não chegando a ser fundado. Chegou-se a ajudar. Mas essas duas casas iniciou, eu me lembro, lá no Novo Israel, a gente faz as primeiras reuniões sentado no tijolo e fazendo a reunião. Era muito interessante, assim, tem muitas histórias nesse movimento para contar e vividas. Quer dizer, então, que muitos daqueles precursores ainda estão, né, entre nós, encarnados, e trabalhando em outras casas que nasceram a partir do Humberto de Campos, né? Na verdade, encarnados daquela época, a gente só tem o Valdir e a Dolores. E a dona Terezinha. Eu sei. Os outros todos já voltaram para o plano espiritual. Inclusive, isso é outra parte, depois eu te contar. Isso aí é história para um outro podcast. Não, é a continuação da história daí também aqui. Então tá, gente, vai continuar tudo aqui. E hoje, né, como tá essa questão? Se alguns saíram, foram para outras casas, fundando outras casas, e os que estão hoje lá, né? Quem são aqueles que estão dentro do Humberto de Campos, dando continuidade a esse trabalho? Nenhum de nós estávamos no início, a não ser a Dolores, que volta e meia andava pelo Humberto, e o esposo dela que frequenta a casa, que é o Said. A maioria foi assim, eu convidei a Donai. A Donai, embora ela era presidente na época, embora estou precisando de ajuda lá, foi a Donai e foi ficando. E assim foi, a Val, a mesma coisa, veio da fundação. Val, embora eu preciso de gente, Val, bora. E a Val veio, ficou na tesouraria na época, quando eu era presidente. A Jesus também veio depois, da fundação também, embora Jesus trabalhar. Então é assim, a maioria das pessoas que estão lá, a gente convidou, a gente foi trazendo aos poucos.
Antigos, mais do que eu, lá dentro da casa, só tem a dona Darcy, que ela já não trabalha na casa, ela já está aposentada, mas ela frequenta o SAID, Uhum. que está lá antes de mim, acho que basicamente só. Porque os outros ou voltaram para o plano espiritual ou foram para outras casas. Eu pensei no nome, mas não. Ele não está nem mais entre nós. Quem era? Quem? O pai deu branco agora de novo, tá vendo como são as coisas? Quem me levou para Humberto de Campos foi o Fabrício, eu fui casada com ele durante algum tempo, bastante tempo, na verdade. Então ele frequentava lá e eu a fundação. A gente se conheceu na palestra do Raul e aí eu comecei a ir no Humberto e gostei e fiquei. Uhum. Aí saí da fundação e fiquei só lá no Humberto. Então dessa época só. E o Adonai? Eu fui convidado por ela. Na verdade, assim, foi um convitezinho assim muito... foi uma armadilha, entendeu? Ela me convidou para... Um golpe espírita, então. Foi um golpe espírita. Para poder ajudar na reorganização, a dar uma forcinha para a atividade de juventude. E o estatuto. E o estatuto da casa, né? Por causa da minha formação jurídica, então facilitava muito para poder dar esse auxílio, esse suporte. E aí, nesse negócio de montar o estatuto, porque eu tinha que conversar com os diretores, trocar ideias com as pessoas, a gente foi ficando, né? E aí o que era o trabalhador da juventude teve algum problema de ordem pessoal, e aí, não, dona, tu vai ter que ficar um tempo a mais aí aqui ajudando, dando as aulas, e aí eu acabei ficando e tô até hoje. Então não foi nem um golpe, foi um sequestro. Um sequestro espírita. Exatamente, foi muito bom. Sabe, isso não era meu compromisso, né? Antes de reencarnar, e aí a minha apenas deu o jeitinho para poder fazer cumprir o que tinha que ser cumprido. Mas foi muito bom e estou lá até hoje. Passei por diversas atividades lá dentro da casa já. E hoje, por enquanto, estou mais estacionado no ESD e na mediúnica. E aí os outros já foram criando seus vínculos também para poder permanecerem já em outras atividades. Né? Se criou um grupo, né, mais coeso, que aí deu a oportunidade, porque tu disseste que durante muito tempo fostes a presidente, mas aí outros surgiram, né? Porque na época que eu fui por muito tempo, nosso estatuto ele não tinha limites. Então não tinha aquela história, não tem outro, não aparece outro e tu vai ficando. Até quando a gente conseguiu fazer o estatuto, colocar as regras bonitinhas, aí foi quando eu deixei de ser presidente e a Jesus assumiu. Melhor que Jesus não há. Não tem. Jesus é impossível. E aí puxando, né, essa tua fala dizendo que Jesus assumiu, eu pergunto a vocês, o guia espiritual do Centro Espírita Humberto de Campos? É isso que eu te falei agora, tem mais para contar. Na época, quando fundaram, tinha o seu... Meu Deus do céu. Fugiu o nome. Te falei, Adonai. Falou. Falou, mas cadê aqui? Pega a cola. Vamos olhar na cola. A gente tinha um trabalhador, que hoje está no plano espiritual, que ele tinha uma mediunidade, que ele tinha uma mediunidade muito grande. E foi ele que recebeu a mensagem para ser Humberto de Campos. Isso ainda na casa do... Lá na casinha ainda. Onde estava o grupo reunido para os estudos. Lá mesmo. E o que acontece? Humberto de Campos, então, é o patrono da casa. Aí ele vem em datas festivas, e ele não vem só, ele vem geralmente com um grupo de trabalhadores, que eu acredito que, como o pessoal costuma chamar, falange, né? Então, geralmente, eles vêm um grupo de trabalhadores, eles vêm em momentos críticos da casa, em momentos festivos. Na reunião mediúnica, algumas vezes eles vêm, e a gente tem a grata felicidade de ver. E o seu Pinto é esse médium que viu e recebeu a mensagem. E ele hoje é um dos maiores trabalhadores no plano espiritual da casa. Então a gente tem a ideia do patrono, que é ele, o Humberto, e a gente tem o seu Pinto, Raimundo Pinto, que é esse trabalhador que veio do Amor e Luz, que tinha uma vidência excelente, e hoje
Ele é que todas as nossas reuniões, especialmente as mediúnicas, ele está presente. Nas festas ele está presente. Então, assim, se eu posso dizer que é um mentor, eu diria que era ele, o Raimundo Pinto. Mas tem um patrono que é Humberto de Campos. Sim. Além de outros, né, como você disse. Tem. Tem muitos trabalhadores que já voltaram para o plano espiritual que continuam frequentando a casa, que eu sempre brinco, eu digo, o dia que eu desencarnar, se não me levar, eu vou estacionar na porta até alguém abrir para mim entrar. Mas aí a gente não precisa mais da porta abrindo, né, Adonai? Não precisa. A gente Mas entra sem convite mesmo, né? Mas no plano espiritual não entra qualquer um na casa espírita, né? Não dá para ser assim. Disso. Então, vou esperar que alguém venha Tem questão me buscar. vibracional, né? Tem questão vibracional, né? E aí duas coisas uma que o Adonai falou ainda agora, mas eu vou pegar primeiro essa que tu falastes aqui. Que em momentos de crise, né, eles também, né, o Raimundo Pinto, né, acredito que também como Humberto de Campos, se apresentam, né, para auxiliar. Aí eu faço essa pergunta: quais foram esses momentos de crises? Porque a gente imagina, assim, quem não é da doutrina espírita e que está conhecendo, talvez não tenha o entendimento dos problemas e das dificuldades, dos desafios que uma casa espírita enfrenta. E quando tu falaste nisso, né, nos momentos de crise, né, quais foram esses momentos? Tem como a gente poder pensar alguns? Tem muitos, mas eu vou te contar só um que eu acho que isso acontece não em toda a casa espírita, mas na época era muito comum. Nós tínhamos uma reunião mediúnica e que a maioria das pessoas que estavam nessa reunião não queriam estudar. Então só frequentavam a reunião mediúnica e não ia para nenhum estudo, nem nada. E esse foi um momento de crise. O que a gente teve que fazer? Então, com a orientação, na época a gente tinha uma reunião mediúnica paralela, que era de apoio à casa e à federação. Lembra? Que esse rapaz, inclusive, participava como médium. Foi no iniciozinho da Federação do Dom Pedro, que teve todas as dificuldades que teve no início, então a gente fazia esse apoio vibracional. E aí o que foi orientado, o que a gente fez? A gente começou a trazer livros para antes da atividade. Aí começou com 10 minutos, foi aumentando para 15, para 20. Quando chegou em 25 minutos, o povo que não queria estudar já não ia mais. Então foi assim que a gente conseguiu resolver um problema da casa, sem mandar ninguém sair, sem dizer para ninguém, tem que estudar, nada disso, com orientação. Então esse foi um momento de crise que durou bastantes meses até a gente conseguir resolver. Aí volto para o Adonai, uma coisa que ele ainda agora falou. Quando ele chegou com essa proposta de ajudar no estatuto, mas também de ajudar na evangelização. Na juventude. Exatamente. E aí eu queria fazer essa pergunta a vocês. Já existe, da época do Adonai até hoje, algum jovem, algum evangelizando que se incorporou ao trabalho da casa, que está na casa até hoje, ou que durante algum tempo passou nas atividades da casa? Nós temos a filha dela, a trabalhadora lá da casa, lá do Humberto de Campos, e ela passou pela juventude. Ela esteve conosco um tempinho. E nós temos também alguns trabalhadores no movimento espírita, não dentro da casa, não dentro da fundação da Humberto de Campos, que ajudam na evangelização, inclusive, de crianças e de jovens em outras casas espíritas. E temos também o nosso amiguinho lá, Josimar, os dois, o Josimar e o Genamar. Que eram da juventude também, né? E que hoje ajudam na atividade dentro do Centro Espírita Humberto de Campos. O Josimar foi vice-presidente, inclusive. Chegou a ser vice-presidente, Que legal. Então, ou seja, foi um jovem que nasceu e que chegou a fazer parte da diretoria. Isso. Né? Como vice-presidente. Que aí levou novas ideias, né, para dentro da diretoria, ideias administrativas que ajudaram a própria administração da casa, com certeza.
E aí, a Mini, tu disseste, né, com relação a esse exemplo de momento de crise, que é essa questão do estudo. Hoje, como é que o Humberto de Campos ainda tem essa dificuldade, ainda vive essa situação? Ou o grupo entendeu que isso é algo necessário? Né, As pessoas que hoje estão lá, todas têm essa noção. Então, por exemplo, a mediúnica, a gente está sempre estudando uma obra nova. Fora as mensagens, fora a rotina da mediúnica mesmo, né? E são obras sempre psicografadas, voltadas para a mediunidade, com exemplos e tal. E as outras pessoas todas que estão hoje, que vieram daquela época, têm essa noção. Os que não tinham, saíram da casa. Naturalmente saíram, foram... Tem uma que virou até evangélica. Tem. Então, assim, quem está hoje lá dentro, principalmente dentro da mediúnica, tem essa noção. E os outros trabalhadores todos já fizeram ERG, já fizeram vários cursos de passe, já fizeram o curso de desenvolvimento de educação da mediunidade. Então, assim, todos já fizeram vários cursos. Inclusive agora, a gente está conversando, né, dona Aide, voltar a fazer mais um curso de passe, que a gente tem umas 4 pessoas que estão no ERG e que ainda não fizeram esses cursos, e a gente quer proporcionar eles para que eles possam se integrar como trabalhadores mais tarde da casa. Muito legal. E a frequência, né? Porque vocês falaram, né, como vocês chegaram. E hoje, como é a chegada de novos frequentadores que passam a ser estudantes e que começam a integrar, né, as fileiras de trabalhadores do Humberto de Campos? Olha, passando na frente da Mini, acho que vou pegar voltar um pouquinho, quando eu fui da época da Federação Espírita Amazonense, havia, isso já faz alguns anos, eu não vou falar quanto tempo para não entregar a minha idade, então... Não, mas o pessoal dá para ver que é novo, que é novo ainda, né? Tá, ok. Espiritualmente talvez seja milenar, mas... Exato, você disse tudo agora. Então, naquela época, assim, sempre havia uma grande preocupação com a juventude, né, de preparar os jovens para assumir a atividade da casa, e dos frequentadores, para que eles pudessem estudar e se envolver com o trabalho da casa, lógico, e sobretudo com a própria doutrina espírita, na divulgação, na vivência e tal. E no entanto, havia um índice de evasão muito grande, tanto nos estudos sistematizados, quanto nas juventudes, quanto nos frequentadores de palestras e tudo mais. Não vou dizer que os esforços de então até hoje tenham surtido 100% de efeito. Hoje não tem evasão, não. Existe ainda evasão em todos os níveis, mas o que é importante é que todas as casas espíritas, e aí se inclui naturalmente o Humberto de Campos, está sempre atento a isso para buscar soluções que possibilitem esse envolvimento do adolescente, da criança, do adulto que quer conhecer a doutrina espírita. Então, em todos os momentos da casa, até mesmo numa palestra, por exemplo, encerra-se a palestra, inclusive convidando todos ao estudo, a participar das atividades da casa. Então, a evasão, ela existe ainda, ela é um foco de preocupação da casa, no sentido de encontrar sempre mecanismos que possibilitem essa renovação. E isso exige esforço mesmo, isso exige mesmo atenção. Então a gente chega lá, a gente está melhor. Tem altos e baixos, né? Tem épocas que a gente consegue desafio constante, né? Consegue manter um bom fluxo. Em outras épocas cai muito. Ainda mais na época da pandemia, por causa da pandemia, e logo após, esse soerguimento está sendo lento, né? Você tinha um certo número de frequentadores na juventude, até nas palestras. Lógico, quando voltou, as pessoas ou perderam o costume, ou buscaram outras religiões, ou outras casas espíritas, inclusive, ou não queriam simplesmente mesmo mais. E outras não, persistiram, insistiram, trouxeram pessoas novas, convidaram amigos. E então a coisa está indo, né? A gente vai envolvendo a cada dia da maneira que pode.
E tu falaste da pandemia. Como foi esse período de pandemia para Humberto de Campos? Que isso também faz parte da história do Humberto de Campos, né? Foi difícil. Foi difícil, ficaram-se com as atividades online, né? Tinha estudo, tinha o ESG, tinha o estudo do Evangelho, tinha o Dia da Mediúnica, vibração pela casa, pelos trabalhadores, tudo online. Uhum. E assim, e voltar foi complicado também, porque o hábito, né? E assim, para mim foi maravilhoso, porque eu falei para ti mais cedo, né? Eu não me enquadro muito bem nessa história de estudar virtualmente. Eu gosto de estar lá, de ler o Evangelho, de conversar, de trocar ideia com as pessoas. Para mim foi maravilhoso. E aí a gente está aí nesse caminho, né? A gente espera que melhore cada vez mais. Mas é uma coisa importante, eu sempre aprendi isso em doutrina espírita, não é a quantidade. Sim. É a qualidade. Se a gente consegue fazer o nosso trabalho com o público que chega, perfeito. A gente não tem essa necessidade de encher a casa. Se um dia for o caso de encher, vai encher, mas a gente não trabalha nessa perspectiva, entendeu? Uhum. Nesse objetivo. Nesse objetivo. E aí tu falaste do público, né? E o público é dali, da Loures Cordovil mesmo, ou vem pessoas de mais distante? A casa atrai o público da comunidade ali? Vem pessoas mais distantes. O Humberto de Campos, ele tem uma história com relação ao público. Nós tínhamos atrás do Humberto de Campos um hip-hop, né, que chama. Uhum. Então, ali tinham muitas famílias carentes. E essas famílias todas vinham para o Humberto de Campos e enchiam a casa. A evangelização, a infância e a juventude, as palestras, eram distribuídas uma sopa para essas famílias. Quando tiraram eles dali, a gente perdeu esse público. Em volta do Humberto de Campos, naquelas ruas mais próximas, a gente tem a maioria comércio. Sim. E temos muitas igrejas evangélicas no entorno do Humberto de Campos. Então, assim, existem pessoas... eu vou já te falar um pouco da missão da casa. Sim. Se tu fizeres uma linha reta, tu vai passar pela Uemoan, Humberto de Campos, SPA da Alvorada. Tem a maternidade lá, mas Tem em cima, antes, né? tem aquele... É um instituto educacional. Tem tem antes da maternidade em frente, que trabalha com crianças também especiais. Moacir Alves. E em frente tem a maternidade. Então é uma linha. Uhum. Então, assim, a gente pensa muito sobre isso, que não é à toa. E se eu não estiver enganado, me desculpa te cortar, tem uma de menores infratores. É essa que eu te falei, correcional, que tem ali. Então, assim, é uma linha. E Humberto de Campos, tradicionalmente, ele trata de processos obsessivos. Então, assim, o nosso maior público espiritual são o tratamento de problemas obsessivos. Na palestra de quinta-feira, tu vê pessoas que, pelo traje, tu vê que ela é evangélica. Sim. Mas ela está com um problema, então ela vai lá. E a gente fala isso a todo momento. Venha, se trate. Ficou bom? Não precisa continuar. Se quiser, muito bem-vindo. Senão, não precisa. Então, já muitas pessoas passaram por isso lá no Humberto de Campos. Eu tenho uma história que é assim, muito marcante para mim. Fazia muito tempo que eu estava no Humberto. Uma jovem veio do interior, amarrada. Na casa onde ela estava, ninguém conseguia dar comida para ela, porque ela tinha que estar amarrada o tempo todo, e ela agredia, era confusão generalizada, amarrada o tempo todo. E foi lá no Humberto, nós fomos uma equipe lá, fizemos um trabalho lá na casa dela com ela, e eles passaram a levá-la para a palestra de quinta-feira. Ela era a última a tomar passe, porque era a última que entrava na sala, que era para não causar problema para os demais. Essa moça se tratou com a gente. Nas últimas vezes que ela foi, sentou, assistiu a palestra todinha e voltou para a casa dela depois. Então, assim, o trabalho no Humberto, ele é muito voltado para isso. Lógico que a gente não esquece o estudo, jamais. Sim. Mas o foco principal... Até mesmo porque para fazer isso você precisa ter estudo. Precisa ter uma equipe forte. Sim.
Então, assim, isso era muito comum no Humberto de Campos. E até hoje a gente tem muito processo obsessivo que vai em busca de tratamento. Às vezes, vão pessoas de outras casas, que na sua casa não conseguiu resolver e vai. E lá a gente, graças a Deus e a espiritualidade amiga, a gente consegue ajudar muitas pessoas de outras casas. Muitas. Legal. Isso é importante a gente conhecer. E é esse o objetivo desse podcast, né? Porque, como tu mesmo disseste, algumas pessoas vêm das suas casas porque não conseguiram. E quando a gente traz, o Adonai falou isso agora, né? Tudo aquilo que divulga, tudo aquilo que mostra a doutrina espírita é uma forma também de nós agradecermos aquilo que a gente recebe, né? E essa parte que você disse agora, desse socorro espiritual, né, para aqueles companheiros, irmãos de outras casas que por algum motivo não conseguem, né, trazer esse bem-estar para aqueles seus entes queridos, o Humberto de Campos tem essa possibilidade de fazer. E é importante a gente também poder mostrar isso para outras pessoas. Pessoas saem do SPA e vão lá em busca do passe. Que bom. Sem ser espírita. Às vezes passa na frente, vê o nome da casa e vai. Então, assim, e aí são essas pessoas que vão, se tratam e depois vão embora. Entendeu? Além da gente saber de histórias daqueles que ali estão no SPA espiritualmente também necessitados e que vão, né, em busca nas reuniões mediúnicas, né? Tem algum relato? Tem vários. A gente pode ficar aqui até a próxima semana. Não tem problema nenhum, tranquilo. E assim, né? E isso é uma coisa muito bonita, né? Da gente poder viver isso, né? Porque eu falo por mim, chega a emocionar, né? Quem participa de uma reunião como essa, aquilo que mais uma vez dizendo que o Adonai ainda agora disse, da possibilidade de você ser útil a alguém que talvez nem tenha a religião espírita, mas pelo fato de conhecer e saber que ali vai encontrar, assim como outras religiões, outras religiões, que a gente não está dizendo que é a doutrina espírita, só a doutrina espírita, assim como outros. A católica, a protestante, também tem, né, o seu papel de auxílio muito importante. Mas a gente está falando da nossa casa, né, da casa de vocês, no Humberto de Campos. Você receber alguém, né, que é de uma outra religião e que vai ali buscar, e a possibilidade da casa, né, se mostrar útil e conseguir trazer a paz de espírito, né? Isso é importante, né, de poder mostrar a história, né? Quando eles chegam, é feita uma entrevista, né? E é nessa entrevista que eles dizem a religião, o problema, qual é. E a pessoa que faz a entrevista explica muito bem, olha, o tratamento geralmente são 3 semanas, se precisar de mais a gente estende um pouco mais, porque a gente tem enfermaria lá também, né? E aí que é dito, você ficando bom, se você quiser ficar aqui, você é muito bem-vindo, mas você não precisa deixar a sua religião para se tratar aqui. Então isso é dito nas entrevistas todas. E é engraçado porque eu já fui lá algumas vezes, né, fazer uma palestra, e a casa parece tão pequena, né? E tu falando agora que tem uma enfermaria, a gente vê a imensidão, né? O espaço que a gente não conhece, que a gente não vislumbra. A gente sempre imagina, quem passa na frente vê uma casinha, né, bem pequena, né? Porque você não consegue ver o plano espiritual. Sim. Que é imensa aquela casa, plano espiritual. Imenso. E quais são as atividades que o Humberto de Campos oferece para quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois, para poder conhecer? Quais são essas atividades? Quer falar, Dani? Bom, já vou começar puxando a sardinha para o meu lado, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que vai começar agora dia 21 de fevereiro. Vai voltar, né? Vai voltar, porque foi interrompido por causa do recesso. Temos um curso de férias que começa amanhã e vai até o dia 14 de fevereiro, mas que é aberto para o público em geral. E sempre aos sábados, às 18 horas. Mas nós temos também a atividade de evangelização infantil, que é de 15 às 17h30. E a juventude, que é o mesmo horário. Temos as palestras às quintas-feiras, que são abertas ao público, começa às 20 horas. Sempre temos bons palestrantes lá.
E nós temos Na quinta, na quinta-feira a palestra. o que tem mais? O que tem mais? Tem mais coisa na Tem a quinta-feira. aplicação do passe e a enfermaria. depois. E o atendimento espiritual, né? Que é o isso. atendimento espiritual. Exatamente. Ela é porque eu ia dizer agora, entendeu? Fora isso, a gente tem a nossa atividade mediúnica, que é na quarta-feira, que é fechada, é só para trabalhadores, depois de algum tempo de trabalhador e que sabidamente estudou. Então a gente tem essa nossa reunião que é fechada na quarta-feira. No sábado ele já disse o que temos, e no domingo a gente tem o tratamento espiritual, os moldes da Fundação Allan Kardec, que é aquele estudo do Evangelho. Tem, esqueci da quinta-feira, e no domingo a gente tem o tratamento espiritual à distância. Aquelas pessoas que não podem ir, que não querem, que são de outras religiões, então a gente tem meia hora mais ou menos que as pessoas vão e fazem a sua vibração e a espiritualidade intercede, a gente tem relatos disso também. No domingo, além disso, temos a enfermaria e a aplicação do passe. Vocês estão esquecendo uma coisa importante aí. Estamos. Da pizza, que de vez em quando tem pizza, eu já fui lá buscar. Faz muito tempo que não tem. Parou de ter um tempinho. Parou? Poxa, a gente já... Mas não quer dizer que não vai voltar, né? Eu fui lá buscar umas vezes lá a pizza e era muito boa. Porque, por exemplo, no período de agora é a pizza da Comean. Da Comean. Vai ser entregue agora dia 31 de janeiro. Mas... Na época que a gente fazia pizza, nós tínhamos um grupo de jovens muito forte. Então a gente contava com eles para fazer a pizza. Então eram eles que montavam a pizza. A gente comprava a pizza, os trabalhadores davam os ingredientes. Naquela época nós tínhamos muito mais trabalhadores também, porque sai muito caro. Sim. Se a casa for comprar os ingredientes, desde a forma até o queijo, que é a última coisa, não tem lucro nenhum. Então a gente fazia um esforço dos trabalhadores de doar. Só que hoje nós somos pouquíssimos trabalhadores e pouquíssimos jovens. Então está totalmente inviável no momento de fazer. Nós começamos fazendo a pizza num rodízio de pizzas, lá no Colégio Humberto de Campos, que é ali na esquina. Foi uma loucura. Fizemos depois da Comean. Você estava lá? Já estava, nessa época eu já estava lá. Gente. Minhas juventudes todas foram se reencontrar depois da Comean, que fazem no shopping, foram para lá, para pizza. Foi muito legal. O dono da... Pizzaria? A pizzaria, não, é do Denis Arrivaí. Sim. Manuel cedeu os fornos, ele sempre cedia as massas pra gente. Depois dele foi a Lopiano, que passou a fornecer as massas no precinho bem. Mas aí ficou inviável, né? Ficou muito cansativo e inviável por falta de mão de obra e de recursos para montar a pizza. Pode ser que no futuro a gente consiga voltar, né? Tudo é uma questão de jeitinho, né? Mas isso daí vai daqui a pouco, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Tu falaste das atividades, me veio esse questionamento. E para o trabalhador da casa, existe a enfermaria? Porque a gente sabe que não é o fato de ser trabalhador que está isento de passar também pelas suas dificuldades, pelas suas dores e angústias. Como é que o Humberto de Campos cuida do seu trabalhador? Quando precisa, eles vão para a enfermaria, naturalmente. Isso que eu ia perguntar. Isso é algo natural. Né? Porque natural. A gente sabe que em algumas situações, alguns trabalhadores não gostam de dizer que precisam de ajuda. Seres humanos, né? Mas é natural. A maioria, quando está com problema, eu já fui, muitas pessoas, já levei minha mãe, muitas pessoas vão. A gente tem algumas pessoas, pelo menos uma em especial, eu não vou declinar nome, que ela não vai nunca para a enfermaria, porque ela diz que só está lá dentro da casa ela já se trata. E é uma coisa que eu costumo dizer, principalmente quando eu faço palestra. Você passa do mural da porta da casa, você não sentiu nada, volta e entra de novo. Porque o ambiente é preparado para te receber, o ambiente é preparado para te tratar. E se você voltar e não sentir nada, vai para outra religião ou para outra casa espírita. Teu lugar não é ali. Porque você sente, especialmente quem é médium, como é o nosso caso, tu sente a vibração totalmente diferente de dentro para de fora. E essa trabalhadora, ela diz exatamente isso e eu concordo plenamente com ela. E eu posso até
comprovar isso, porque eu já fui fazer algumas palestras lá e realmente quando a gente entra, a gente se sente realmente... Primeiro porque da grande maioria das vezes que eu fui, quem foi recebido pela Jesus. E ser recebido pela Jesus já é um impacto, né? Então, mas a gente realmente sente isso, né? É uma casa pequena, né? Mas que tem essa grandeza, né? Realmente, quando a minha mãe desencarnou, né? Ela desencarnou em novembro de 2023, logo em seguida... A Jesus a Silvana me convidou para fazer. E a minha mãe sempre ia. Né? Em todas as vezes que eu ia fazer, eu não sou palestrante, não, eu quero deixar isso bem claro, né? Mas algumas pessoas insistem em querer, né, convidar, eu vou. Vai, não tem, né, por que dizer não. E aquilo que você disse, é a oportunidade da gente agradecer aquilo que a gente recebe. Exatamente. E aí eu senti isso quando eu entrei, né? Eu chego até a me emocionar um pouco, porque realmente foi isso, né? De sentir essa presença, essa energia, essa luz da casa e parecer que ela também estava ali, né? Então, isso né? Eu corroboro essa afirmação de que realmente a casa traz isso. Quando a gente passa daquele... portal ali, daquela porta, realmente, até digo antes, quando a gente entra no portãozinho que a gente desce ali a escadinha, né, quando você chega ali, você sente. E olha, quando eu fui convidado pela primeira vez, eu não sabia, né, eu não conhecia Humberto de Campos, passava ali, que eu moro aqui próximo de lá, e não conhecia, né, me deram o localizador, e quando eu conhecia, como a gente, quando passa, não tem como não olhar lá para dentro. Não tem como não olhar, né? Eu falo por mim isso, né? Não tem como a gente não olhar para ali para dentro, porque eu acho que é essa energia que atrai, né? O pessoal lá de casa diz que eu sou fanática, porque se eu for fazer qualquer coisa na Alvorada, eu passo olhando para casa. Não tem como fazer isso. Ele diz que eu sou fanática. Nada disso. É uma casa que te envolve, né? Todas as vezes que eu chego lá para algum trabalho, eu sempre percebo a casa envolvendo a gente. Aquela coisa de acalmar, você começa a respirar aquele ar, parece que é algo que te transporta e te transforma. E você começa a acalmar. Às vezes você chega agitado da rua porque está com algum problema pessoal. Às vezes você... Trânsito. Como não poderia deixar de ser, eu acho que é uma grande oportunidade do espírita ser paciente, é o trânsito. E aí, então, a gente chega lá e parece que a coisa envolve a gente, acalma, serena. É muito bom, é fantástico lá. Gosto muito, gosto mesmo. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo várias vezes eu fui fazer a palestra, porque eu faço meu roteirinho. E venho com a palestra mais ou menos montada. No meio da palestra muda tudo. Sim. Muda tudo. Acho interessante isso. A presença da espiritualidade te envolvendo. E por conta, falo por mim, das pessoas que estão ali. Da necessidade das pessoas que estão ali. Realmente você olha para aquelas pessoas e vê, né? E eu tenho, isso que eu acabei de falar, eu gosto de dizer isso para assim, não criar expectativa. Porque realmente eu não sou palestrante. Eu não tenho eu não tenho a voz do Frank Sinatra do Adonai, né? E não tenho, né, as qualidades de um Divaldo, de grandes palestrantes. Mas você vê o quanto aquelas pessoas te olham, né? E esperam, recebem o que você traz com uma alegria grande. Né? Isso eu percebo. Verdade. Isso eu percebo neles. Tá? É interessante isso. E isso também acontece comigo, quando eu dou palestra lá, isso de... Eu monto um roteiro mesmo, literalmente, ponto a ponto, todos os tópicos. E hoje em dia, agora eu estou fazendo até em data show, já estabeleci alguns pontos. E quando chega lá na hora, parece que a espiritualidade... Eu me sinto como se, às vezes, a atividade mediúnica, como eu sou médium de psicofonia, né, eu entro em sintonia e dou a comunicação. Na palestra, às vezes, a sensação que eu tenho é muito similar à da mediúnica. Parece que algo me envolve de tal forma que eu não só desenvolvo aquilo que eu já havia planejado, mas com muito mais profundidade. E com um sentimento que vem lá do fundo do meu coração, que eu nem esperava fazer daquela forma, mas que vem com aquela energia toda, com aquela força toda.
E eu sinto como se essa energia emanasse de mim e envolvesse as pessoas. É muito rico, é muito interessante, é uma experiência fantástica. Eu já fiz palestras de outras casas espíritas, lógico, a sensação é gostosa, é muito boa, mas eu acho que talvez pelo próprio envolvimento que eu tenho com Humberto de Campos, eu sinto isso de maneira muito diferente. Acho que eu me sinto muito mais em casa e por isso me sinto muito mais à vontade. Então acho que a coisa flui muito melhor do que em qualquer outra palestra que eu dê por aí. E isso é importante. Né? Também acho. Mesmo com a voz do Frank Sinatra. Mas é para falar, né? Para cantar, né? E aí eu queria saber de vocês, né? Qual é, a gente falou de tantas coisas aqui, mas qual é a expectativa a visão de futuro do Humberto de Campos, do Centro Espírita Humberto de Campos? O que o Humberto de Campos, na visão de vocês, tem, né, para poder, como visão, né, de futuro daquela casa? Deixa eu passar na frente da Amine de novo. Por favor. Há muito tempo atrás, voltando de novo lá à Federação Espírita Amazonense, quando era Dorivânia, era presidente, nós tínhamos o Trigueiro, que eu não sei o primeiro nome do Trigueiro. Eu acho que é José Trigueiro. Não. Trigueiro. É um dos trigueiros. Um dos trigueiros. É porque a família é bem grande, né? E praticamente todos eles são espíritas, né? Ele fez uma tentativa, não. Ele trouxe a experiência dele de planejamento estratégico. E ele queria implementar isso dentro das casas espíritas. Começou pela própria federação e levou isso para dentro das casas espíritas, para que as casas pudessem ter uma visão de futuro sobre como hoje realizavam as tarefas e como poderiam continuar realizando e tendo as suas oportunidades de reavaliação. E o Humberto de Campos não foi diferente. O Humberto de Campos aderiu a isto e fez o seu planejamento estratégico. E a pandemia deu uma amenizada não, deu uma esfriada nisso, mas a visão de futuro permanece, a expectativa de podermos auxiliar mais e mais a todas as pessoas que buscam a casa e buscar envolver com muito carinho a qualquer um que queira conhecer a doutrina espírita, que queira estudar a doutrina espírita, continua com essa visão em todos os diretores da casa, em todos os trabalhadores da casa, talvez não ainda com uma visão de curto prazo, de longo prazo, mas muito mais de médio e de curto prazo, mas ainda assim buscando trabalhar isso nas nossas reuniões, nas conversas, nas trocas de ideias, quando a gente começa a pensar e debater sobre como é que está a juventude, o que a gente pode fazer para incrementar a juventude, como está o ESD, já puxando de novo lá para o estudo sistematizado da doutrina espírita, como está o ESD, qual é o comportamento das pessoas, a gente tem conseguido atingir as pessoas, a gente tem conseguido tocar o coração das pessoas, porque assim, não adianta a pessoa ir para a casa espírita e saber quem foi Allan Kardec, ou decorar quando foi lançado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e tal. Isso é bom, mas não é essencial. O que é essencial é o que o Livro dos Espíritos toca em seu coração. O que você tem lido lá que te chama a atenção e você quer ficar ávido por saber um pouco mais. Então essas coisas estão sempre em constante diálogo entre os diretores, com a presidência da casa, que sempre nos interroga sobre como foi, como tem sido, o que você vai fazer no sábado que vem, quais são as próximas expectativas. Tanto que agora, até recentemente, nós estávamos fazendo o ESG de domingo e decidimos mudar para o sábado. Então, justamente o resultado dessa avaliação do que foi o ano de 2025. Então, eu acredito que a nossa visão de futuro, embora tenha dado uma esfriada por conta da pandemia, ela não deixou de existir. Ela ainda existe e a gente segue firme adiante. Agora é contigo, Amine. Focando na divulgação da doutrina, né? Porque o principal, além do tratamento, é a divulgação. Então, a gente está ali para divulgar, E é uma coisa que a gente ouve desde que entrou na doutrina, né? Com os nossos exemplos, com as nossas posturas. É com o estudo mesmo. Então, é divulgar e tratar. Que bom. Eu queria agradecer a vocês, né, por estarem aqui conosco, sendo a casa que inicia
essa ideia de trazer a história das casas espíritas, uma história tão bonita quanto qualquer outra, que a gente sabe da beleza que cada uma tem. Eu queria agradecer a vocês por estarem iniciando, né, essa conversa, essa apresentação do movimento espírita para o movimento espírita e para aqueles que, né, não são do movimento espírita, mas têm interesse no espiritismo. E eu queria que vocês pudessem dar as considerações finais de vocês, os agradecimentos. Nós agradecemos a honra de ter participado desse momento e foi muito interessante, até porque a gente foi voltar antes de vir para cá, lógico. A gente foi rever muitas coisas que aconteceram. Lógico que a gente não pode contar tudo aqui, mas algumas a gente pôde falar. E, assim, rever o nosso compromisso com a casa, o Mestre de Campos, é fabuloso. É como eu falo, eu sem a casa, o Mestre de Campos, não sou eu. Eu preciso da casa, não pela casa física, mas eu preciso pela ambiência espiritual que tem lá. E a gente tem a benéfica de ser médium. Então a gente consegue ver muita coisa, a gente consegue sentir muita coisa. Eu fico encantada todas as vezes que eu consigo ver, que eu posso ver o jardim que tem em volta daquela casa. Um jardim fabuloso, lindo. É um bosque com bancos para sentar, árvores frondosas. Então eu fico muito feliz. E a casa, o Mestre de Campos realmente é a minha casa, sem esquecer da fundação, que foi onde me formei. A Fundação Allan Kardec, para quem, né, não conhece, quem está se Fundação Allan Kardec, que é a grande formadora de trabalhadores do movimento. Quase todas as casas, não sei hoje, mas tinham trabalhadores vindos de lá, do EJA de lá, do tratamento de lá. O Danai veio também. Eu também. A grande maioria belisca um pouquinho a Fundação Allan Kardec. E hoje eu também ajudo lá no Tomás de Aquino. Eu também queria agradecer e lamentar que vocês não tenham dado a chance de eu cantar como Frank Sinatra, entendeu? Mas fica para uma outra oportunidade, entendeu? O Marcos queria, né? Ele disse para, né, o Marcos que está por trás das câmeras, fazendo nossa edição e tudo mais, por que a gente não faz, né, uma sessão mediúnica, dá vazão aos espíritos também poderem se pronunciar? Quem sabe numa próxima oportunidade Sinatra não... Sinatra não se manifesta, né? Mas brincadeiras à parte, de fato, reiterando aquilo que eu falei na abertura, a oportunidade de falar sobre doutrina é algo que está no nosso sangue, né? Quem já... Eu acho que nós não somos espíritas de agora, a gente já é espírita de algumas encarnações. Então a gente já traz muito isso de querer divulgar e aproveitar qualquer oportunidade de divulgar a doutrina espírita sem querer doutrinar a cabeça das pessoas, mas permitir e possibilitar que as pessoas conheçam a doutrina. Quando a gente está conhecendo a doutrina espírita, eu acho que todo espírita passa por isso, a gente acha que vai mudar o mundo, né? Acha que do dia para a noite a gente vai se transformar e vai mudar o mundo. E algumas pessoas. E algumas pessoas. A gente quer entrar na cabeça da pessoa. E depois a gente percebe que não é isso, não é assim que funciona. Primeiro tem que começar a minha transformação, eu tenho que saber o que eu quero, até onde eu quero chegar com isso. E sim, à medida em que eu consigo trazer mais conhecimento para mim a respeito da própria doutrina e passo a vivenciar isso, eu quero compartilhar com outras pessoas, não doutriná-las, né? Não mais querer mudar a pessoa, mas possibilitar ela que ela conheça um pouco da doutrina. E quem sabe, através da doutrina, ela não acaba buscando alguma religião em que ela se sinta bem, em que ela possa trabalhar e ser útil a Deus, porque todas as religiões, com toda certeza, todas aquelas que buscam a Deus, com toda certeza, são úteis para esse trabalho que todos nós nos alinhamos. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade. Eu falo demais, né, meu filho? Então é melhor parar. Mas no podcast é essencial você falar. Seria meio constrangedor se tu cortasse, né? Faz sentido. Então, assim, eu estou na área. Todas as vezes que vocês quiserem, eu e a Mini, a gente vem firmes e fortes em nome do Humberto de Campos
e trazendo um pouco mais do conhecimento do pouco que nós temos, né? Que a gente tem muito a aprender, com toda certeza. Olha, eu queria agradecer também. Eu fico, né? Quando eu digo que eu não sou palestrante, eu sou muito mais aquele que escuta, aquele que ouve, que gosta de ouvir. Vocês, eu já conhecia o Adonai, não conhecia a Mini, né? Então eu já tinha, né, a oportunidade de te ouvir. E eu tenho um prazer enorme de ouvir, né? Adonai, Geraldo, Rose Menezes. Faz tempo que eu não vejo a Rose. Diana, Elaine. Diana, às vezes eu encontro lá no Centro Espírita. Então, eu recebo isso, que, né, essa alegria que você falou de você conhecer, né? Então, eu fico, né, agradecido a essa oportunidade de ouvir vocês, né? Não só vocês, mas como outros que também irão vir aqui, porque é bonito, né? Eu me sinto feliz de participar. Eu não sei se vocês conhecem aquela história daquele frequentador que a casa espírita ficava sentado lá atrás, né? Eu me sinto um pouquinho esse cara que senta lá atrás, e eu prefiro ficar lá atrás e ouvindo vocês, porque realmente são, né, coisas assim que a gente, da primeira vez, vou acabar falando de mim em vez do Humberto de Campos, mas eu acho isso, né, que ouvir essa história de vocês é muito grandioso, né? E eu espero que aqueles que estão nos assistindo também tenham essa alegria, né, de ouvir a iniciar a história do Humberto de Campos. Se quiserem conhecer mais, estão muito bem-vindos na Rua Lores Cordovil, número 9, em frente ao Hospital da Alvorada. A gente vai colocar aqui depois, sabe de cabeça, o Instagram, as redes sociais. Se não souber, a gente vai colocar aqui depois, né, aqui no rodapé do nosso podcast. Nós temos o Instagram, mas eu não sei te dizer. Pois é, a gente coloca depois ali nos caracteres. Para as pessoas que quiserem conhecer a programação, tá tudo lá também, né, as palestras e tudo mais, para que a gente, né, para que, quem sabe, né, outros e novos frequentadores, estudantes do ESD, possam chegar em Humberto de Campos. Muito obrigado mais uma vez. E não tem como eu falar em palavras a alegria de poder ter iniciado com vocês. Tá? A gente queria agradecer, né, aos que estão nos assistindo, aos que vão nos assistir, e marcar esse novo compromisso para uma nova oportunidade, para uma outra oportunidade, com a história de uma outra casa que vai chegar e também nos encantar com a sua história, como eu disse, para nos mostrar o movimento espírita do estado do Amazonas. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.